Nesse vídeo, vamos falar sobre os radiolários, apresentando suas características e a importância dos seus fósseis para o estudo biológico. Mas e aí? Você sabe qual a importância dos radiolários para a biologia? Se você não sabe, continua assistindo esse vídeo que vamos te mostrar. Eu sou a Maria, sou estudante de bacharelado em Biologia na Universidade Federal do Oeste da Bahia. Olá, gente. Meu nome é Olga Vasconcelos. Estou aqui para falar juntamente com minha colega Maria sobre os radiolários. Como ela falou anteriormente, vamos falar também sobre a importância na biologia e também sobre o seu registro fóssil. Vamos falar um pouquinho agora sobre os radiolários. Eles são micro-organismos eucariontes heterotróficos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento, são aloplantônicos, ou seja, vivem seu ciclo de vida na coluna d'água. São amplamente distribuídos nos oceanos, desde a superfície até as profundezas. Têm um hábito solitário, que são livres natantes, ou em colônia. Vale lembrar que, quando eles estão em colônias interconectadas, pode ser visto até macroscopicamente. Possui uma vasta abrangência temporal e espacial. Uma vasta abrangência temporal é quando, através do tempo geológico, desde a época do Cambriano, e espacial, que é entre as bacias oceânicas. O que isso permite? Permite a resolução e entendimento de diversos problemas geológicos. O acúmulo de radiolários das carapaças e os esqueletos pode formar extensos depósitos, podendo ser ideal para a datação de rochas e sedimentos, pois possui uma morfologia muito abundante. Pode formar vários radiolários. Quando possuem vários radiolários inseridos, são chamados de radiolaritos. Possui também os schertes, que são rochas microcristalinas, os diatomitos, que são rochas sedimentar biogênicas, e os folhelos silicosos, que possuem um alto teor de sílica, entre outros rochas marinhas. O registro fóssil é desde o Cambriano ao recente. O registro de radiolários mais antigo foram encontrados no Cambriano Médio. Esses organismos, devido a ter uma evolução muito rápida, por essa razão, hoje são reconhecidos como importantes fósseis guias em todo o período geológico. Mas aí, como é essa estrutura dos radiolários? Vamos lá. Eles são organismos que apresentam axópodes, que são reconhecidos também como pseudópodes, que ajudam na locomoção e também na alimentação dos radiolários. Possuem uma membrana capsular quitinosa, que são perfuradas e também pigmentadas. Separa o endoplasma do ectoplasma, só que essa membrana é de difícil preservação e não são encontradas em registro fóssil. São organismos destacados e reconhecidos no registro fóssil através do seu endoesqueleto, que são constituídos por sílica amorfa hidratada, que são preservadas. Para compreender melhor sobre as espécies do passado, existe um estudo bem desenvolvido sobre a classificação taxonômica deles. Os radiolários, eles fazem parte do reino protista, da classe Actinoptera e da subclasse Radiolária. Possui 4 superordens, as mais conhecidas: a Polycistina, a Paiadória, a Liosória e a Cantária. Vamos saber um pouquinho mais agora sobre essas superordens. A superordem Polycistina, ela apresenta o esqueleto composto por opala. A sua cápsula central é parcialmente ou totalmente perfurada. O registro fóssil é do Cambriano ao recente. Devido à sua composição, ela tem uma predominância no registro fóssil. A superordem Paiadória, ela possui uma composição de opala, composto também por matéria orgânica. Devido a essa composição, são raramente preservados. O registro fóssil é do Cretáceo ao Paleógeno. A superordem Eliozoa, ela
apresenta o citoplasma dividido em endoplasma e ectoplasma. O esqueleto é frágil ou às vezes até ausente. Devido a isso, possui uma raridade no registro fóssil. A última superordem, que é a Acantharias, ela possui uma cápsula central perfurada por numerosos poros pequenos. Possui um hábito simbiótico com as algas. Os esqueletos são compostos por celestina e não apresentam no registro fóssil. O crescimento do esqueleto dos radiolários segue um padrão geométrico, caracterizando cada espécie. A forma do esqueleto varia com base na sua simetria radial, vendo assim várias formas divididas nas classes Acantharias, Taxopódia, Nacellária, Espumelária e Colodária. Todas as ordens apresentam uma forma diferente, como vista nas fotos. Elas têm um pigmento diferente e também suas formas variando de uma espécie para outra. Possui um estágio de desenvolvimento juvenil, intermediário e adulto. As carapaças são compostas de espículas e também podem ser diferentes formas das paredes. Podem ter a parede treliçadas, que são a abertura dos poros bem organizadas, as paredes esponjosas, que quando as espículas se fundem, se forma mais desorganizada e aleatória, tendo assim irregular aos poros. Tem por último as paredes perfuradas, que são as mais espaçosas. Vendo assim também, como na foto, várias formas da parede, vemos assim também os vários tipos de espinhos que são caracterizados de espécie para espécie. Falando um pouquinho agora sobre os estudos radiolários. Não é uma tarefa muito fácil de ser estudada, pois esses organismos são muito pequenos, que variam de 30 a 40 micrômetros. Além de seu tamanho, que varia muito, são encontradas em profundezas marinhas, que isso dificulta mais ainda. Dessa forma, é necessário ter bastante estratégias específicas para conseguir coletar e ser estudadas os radiolários. Por isso, o conhecimento atual sobre a biologia dos radiolários ainda é muito restrita. Devido ao seu habitat, que tem um difícil acesso, pouco sabe sobre o comportamento alimentar e sobre o seu ciclo de vida. Esses estudos são feitos por micropaleontólogos, que quando são encontrado um radiolário, precisa ser levado para o laboratório e precisa sim também do auxílio do microscópio eletrônico e do microscópio de varredura também, para visualizar toda a estrutura do radiolário, a carapaça e vendo tudo do radiolário. Micropaleontologia tem se ampliado bastante e devido a muitos estudos fósseis e também com a ajuda da indústria do petróleo. Vimos com Olga que os radiolários são um grupo de protistas que existem em longa escala ao longo do tempo geológico, com maior quantidade de registros fósseis a partir do Cambriano. Nesse período também ocorreu uma proliferação de diversos organismos, dentre eles estão os radiolários. A biologia utiliza desses fósseis para estudar e compreender o contexto histórico daquela época, por meio da análise da composição química de seu esqueleto e a morfologia do seu corpo. Associações fossilíferas dos radiolários demonstram a ocorrência de migrações do plâncton marinho de baixas latitudes. Mas o que isso representa para a biologia? Bom, mostra que esses organismos, em algum determinado período e por algum motivo, tiveram que se adaptar a outro ambiente, e é influenciado por vários fatores, como a alimentação e principalmente o clima. A maioria dos fósseis de baixas latitudes são do Paleógeno, o que evidencia mais ainda para a biologia que nesse período ocorreu um grande aumento da temperatura global, com uma maior elevação do efeito estufa, e as temperaturas variavam entre 5 a 8 graus Celsius em um curto período de tempo. Os radiolários ocorrem com maior abrangência em águas quentes. Esse ambiente facilita até o processo de fossilização, pois acelera a transformação de opala em quartzo.
Por isso, a maior diversidade de representantes fósseis são marinhos de baixas latitudes, assim como a maioria das espécies viventes atualmente. Podemos observar que os radiolários não possuem importância apenas para a paleontologia, mas também para a biologia. Esses organismos são usados para conhecer a história da Terra e também do clima.